Não só eu, mas a minha família todinha era viciado nos programas do Raul Gil, principalmente o Show de Calouros, aquele reality show de anônimos, aonde ganhava o prêmio e se tornava nova estrela da música gospel ou da música secular. Eu vi Jamile nascer dentro do Raul Gil. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ver. Eu vi Robson Monteiro também nascer dentro do Raul Gil. Mão de Deus, vai escrever mais um de seus milagres. Eu vi Rick Vallen também dentro do Raul Gil. E é claro, vi também J.A. Desde o primeiro dia que ele apareceu no programa até o dia que ele ganhou o prêmio máximo e foi gravar em uma gravadora do Silas Malafaia dentro do segmento de música gospel. Claro que ninguém acreditava que J.A. fosse chegar ao estágio que ele está hoje. Um panorama pra gente, você sendo uma pessoa especialista nesse assunto, qual que seria todo o cenário climático que o meu sobrinho ou filho de 6 anos tem hoje vai ter no futuro? Qual vai ser? Mas você voltando um pouquinho para o passado, talvez você comece a entender o que está hoje. Por exemplo, depois que ele ganhou o programa do Raul Gil e gravou o seu primeiro disco, logo em seguida eu me lembro que saiu um burburinho que ele estaria namorando a neta de Raul Gil. Hoje, pensando sobre esse assunto, eu fiquei pensando se lá naquela época ele já não havia dado uma ramelada dentro da questão sexual. E aí arrumaram para ele essa neta do Raul Gil como suposta namorada. Até porque isso durou muito pouco e não se via muito eles juntos em alguns lugares, não tinha essa coisa que existe hoje de começou a namorar, já publica foto junto, foto beijando, foto passeando, foto disso, foto daquilo outro, é foto para todo lado. E na época do J.A. não teve muito disso, porque foi um namoro assim tão meteórico que não teve muita divulgação da coisa. Não foi aquele affair que chamasse a atenção do público. Hoje, pensando nesse assunto, eu imagino que esse suposto namoro foi simplesmente, talvez, supostamente, para tapar um buraco de alguma ramelada. Tanto é que a situação já vinha para ele desde aquela época, essa questão de uma confusão dentro da sexualidade, porque ele fala que quando ele viajava com o Silas Malafaia, ele ficava ouvindo o Silas Malafaia trabalhar dentro dessa questão do LGBTQIA+, e batia muito na questão do LGBT. Então J.A., ele conta que ele já ficava meio que recluso dentro dessa situação, e até mesmo dentro de casa já havia então essa segregação por parte da mãe. Então tudo o que ele disse num pequeno vídeo já corrobora que desde que ele saiu do programa do Raul Gil, ou talvez antes do programa do Raul Gil, ele já tinha essa conotação sexual diferente daquilo a qual o meio evangélico está acostumado. Tanto é que ele fala que lá dentro da casa dele, ele não podia ouvir esse outro tipo de música, mas já ouvia Britney Spears, essas coisas. Presta atenção nesse conteúdo que eu vou soltar para vocês. Cada vez mais, eu penso que se todos nós realmente temos uma essência, ninguém pode mudar ela, a não ser nós mesmos. Olhando umas fotos minhas aqui quando criança, lembrei o quanto eu fui aquela criança proibida de se expressar da maneira que eu queria, sabe? Eu podia brincar com um brinquedo que soasse muito distante do meu gênero, por exemplo. Em casa a gente só ouvia
música evangélica. Às vezes tudo bem que eu ouvia o meu Experience da Beyoncé escondido. Uma vez assim que eu saí de um reality show, que alguns de vocês eu acho que acompanharam, eu recebi propostas das maiores gravadoras da época. E aí uma dessas propostas era de um produtor chamado David Foster, nunca vou esquecer. Ele produz simplesmente os maiores artistas mundiais. Só que aí a minha mãe recusou, porque ela achava que eu não devia cantar nem gravar música secular. Ela achou melhor fechar com uma gravadora evangélica na época, onde o dono dessa gravadora é um pastor evangélico também, e uma das pautas que ele mais prega é sobre ideologia de gênero e LGBT. Que ironia. Aí, como eu viajava muito com essa gravadora e com esse líder, eu via muito sobre esse assunto. LGBT, ideologia de gênero. E se minha mãe tinha a ideia de me desassociar totalmente desse assunto, deu tudo errado. Deu tudo certo, na verdade, parando pra pensar. Porque ouvir sobre esse assunto me fez questionar quem eu era, inclusive meu gênero, minha sexualidade. Eu não fiz esse vídeo para questionar as decisões da minha mãe se foram certas ou erradas, mas em tudo ela acabou contribuindo para que eu pudesse me autoconhecer. Então, essa é a mensagem. Vocês perceberam? Se a gente for pegar os mínimos detalhes do que ele disse a respeito da questão familiar e do pastor Silas Malafaia, a gente passa a noite aqui debatendo esse assunto e talvez a gente vai para um ponto em que acaba complicando toda a situação. Porque talvez uma palavra mal colocada dentro desse contexto já é o suficiente para uma questão que todos chamam a gente daquele nome ruim lá, que é comparado como racismo. Mas vocês percebem que ele embute um pouco dessa culpa, dessa questão do que ele é hoje na família. Ele joga a culpa em cima da mãe, ele joga a culpa dentro do relacionamento, dentro de casa, e também aponta também um pouco da culpa em cima do pastor Silas Malafaia. Aí ele fala que ele passou a se conhecer depois dessa segregação dentro de casa e do discurso do pastor Silas Malafaia concernente a essa situação toda aí do arco-íris. Mas, de qualquer maneira, se você for puxar um pouquinho para o Malafaia e puxar um pouquinho para o lado da mãe dele, percebe-se que ele não foi o personagem central da coisa a partir de uma decisão por si próprio. Ele dá a entender que a família ajudou ele a chegar onde ele está e o pastor Silas Malafaia também chegou a esse ponto aonde basicamente ele se transformou em uma mulher colocando seios e também dando aquela picotada e tornou-se em ela hoje. Então J.A. morreu lá no passado, hoje atualmente ela é ela. Embora exista imagens dele ainda na internet, como aquele menininho que cantou nos Gideões pela primeira vez, aquele cabra que viajou aí à América Latina, existe ainda imagens dessa época, mas é como ele disse, é Forever Young, que ele colocou numa música lá no stories dele. Então, ou seja, mudou-se tudo. Claro que não se pode também colocar ele de uma maneira como que se ele tivesse enganado o meio evangélico, até porque já seria presunção demais da nossa parte. Mas cabe uma pergunta no meio de tudo isso. Já que o Silas Malafaia foi o apadrinhado dele dentro da música evangélica, dentro do primeiro CD, como se sente Silas Malafaia hoje, quando ele olha para ela hoje, que antigamente foi J.A.? Qual é o sentimento dele? Será que ele tem ainda esse sentimento paterno de falar assim, com orgulho, e falar assim, eu apadrinhei J.A. no início da sua carreira? Será que ele sente isso daí? Ou será que ele fala, puxa, o que passa na cabeça de Malafaia nessas horas? Essa é a pergunta que eu tenho me feito, e é claro que talvez ele nunca venha a público responder para sanar essa curiosidade minha a respeito de ela, né? Enquanto era J.A., via-se Silas Malafaia com J.A., inclusive J.A. foi lá na DVEC dele cantar, mas depois parece que ficou só naquilo. Agora ela, fica difícil. Acho que ele nunca vai ter coragem de aparecer em público para dizer o que ele pensa a respeito de tudo isso, sabendo-se da sua cabeça aonde ele bate firme e bate com gosto.